Eu não sei se você crê, mas eu creio. Creio até por você. Eu creio que tem um tempo de revelação do Senhor para ser, como é que eu posso dizer? Para ser feito upload ou download para nós. Deus quer manifestar a mim e a você de uma maneira muito pessoal, individual. Deus, Ele é Deus do seu povo, sim ou não? Sim. Mas Ele também é o seu Deus. Jesus disse que o Pai dele era o nosso Pai. E eu penso que cada um de nós temos que ter essa revelação pessoal de Deus, descobri-lo de uma forma em que nada nessa terra consiga tirar a marca que Ele colocou em você. Você está marcado por Ele. Amém. O sangue do Cordeiro te cobre. Amém. Você é chamado pelo nome do Senhor. Amém. Você é chamado de igreja do Senhor. Amém. Quantos aqui entenderam que são igreja do Senhor? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos aqui entenderam que fazem parte da igreja do Senhor? Amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E para que nós possamos desempenhar o nosso papel como igreja, é preciso entendermos algumas coisas básicas. Que eu quero te ensinar esse básico nessa noite. Eu quero começar, querido, essa introdução te fazendo duas perguntas. O que é igreja? E o que é ser igreja? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Duas perguntas. O que é igreja e o que é ser igreja? Por que nós temos que entender isso? Essas são duas perguntas cruciais que nós precisamos entender, porque nós fazemos parte desse lugar chamado igreja. E devemos entender que o bom andamento desse lugar no qual nos reunimos depende da compreensão, do entendimento que cada um tem acerca dessa verdade, que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor. Eu te respondo a minha primeira pergunta: o que é igreja? Igreja nada mais é do que a reunião dos santos. Igreja é constituída pela reunião dos santos. Quando eu e você optamos, quando eu falo de optar, fica parecendo que nós o escolhemos, e a Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro, mas quando nós, por termos recebido a Ele, e tendo sido incorporados no corpo dele, na família dele, Ele nos colocou no lugar no qual Ele chama de igreja. E quando nós nos dispomos a estar reunidos como um corpo, nós chamamos aquele lugar de igreja. Eu quero te mostrar que nem todo ajuntamento de pessoas pode ser chamado de igreja. Apenas um tipo de ajuntamento de pessoas pode ser chamado de igreja. E quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, buscando o mesmo propósito, com o mesmo entendimento, ali, aquilo que é chamado de igreja pode fluir para onde o Senhor espera. Veja, preste atenção, já eu vou ler o texto. Igreja é um povo reunido em nome do Senhor, com a mesma mentalidade, com o mesmo espírito, convergindo para o mesmo lugar. Por isso, a Bíblia nos orienta a termos esse mesmo espírito, a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento, para que quando estivermos reunidos,
possamos cumprir o propósito e o objetivo pelo qual estamos juntos. Você não veio para cá para ficar em pé de guerra com ninguém. Você veio para cá para ser resolvido por Ele. Você veio para cá para estar em unidade com esse que está do seu lado. Você veio para cá para somar com Ele. Você veio para cá para liberar sobre a vida dele o que está sobre você. Nós viemos para cá para cultuar alguém, em prol de um mesmo propósito, debaixo de um mesmo objetivo. É isso que forma a igreja. Isso constitui aquilo que Jesus disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Eu estou fazendo o que ali no meio deles? Jesus disse: eu estou ali. Mas veja, estar reunidos em nome do Senhor não é só falar assim: eu vou para um lugar físico. Estar reunido no nome do Senhor é muito mais, porque Ele disse assim: em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês vão colocar as mãos nos enfermos e eles vão ser curados. Então, quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, precisa existir a manifestação de algumas coisas. Igreja, repito, é um povo reunido debaixo do mesmo nome, debaixo do mesmo propósito, o mesmo objetivo, manifestando a mesma coisa que Jesus manifestou. Porque Ele disse: no nome dEle nós faríamos certas coisas, no nome dEle nós manifestaríamos certas coisas. Igreja, querido, é um povo reunido em torno dessa cabeça, que nos influencia para o lugar onde Ele deseja. Por isso, se você tem o entendimento que você faz parte dessa igreja, você não pode escolher ser alguém que conduz a si mesmo. Porque toda a igreja, chamada de corpo de Cristo, deve estar debaixo da liderança do cabeça. Precisa se sintonizar com Ele para que possa então ser conduzido por Ele. Eu não entendo o crente que não aceita ter a sua vida tocada e a sua vida redirecionada para certos lugares. Eu não entendo de verdade. Eu entendo sim. Eu digo que eu não entendo porque é só para você entender que eu disse que eu não entendo. Você não entendeu nada? Nem eu. Mas quando pessoas estão reunidas num lugar, elas precisam estar prontas, aptas, disponíveis, acessíveis, para serem reconduzidas aonde a cabeça ditar, para a direção do cabeça. Por exemplo, eu estou virado para você aqui de frente agora, sim ou não? Se eu quiser ir para lá, o meu corpo não pode ir para lá e minha cabeça ficar aqui. A minha cabeça tem que virar para que o meu corpo possa seguir. Só que nós temos pessoas dentro de igrejas onde o cabeça está virando a direção e o corpo está querendo ir para outra direção. E a igreja não funciona assim. O corpo de Cristo não funciona assim. Para que todos nós possamos, de maneira conjunta e bem ajustada, alcançarmos o objetivo pelo qual Ele espera de nós, é totalmente necessário seguirmos a sua direção, seguirmos a sua orientação. Quem está entendendo? Diga amém. E eu não posso chamar todo ajuntamento religioso de igreja. Veja, nem todo mundo que se reúne num lugar pode ser chamado de igreja. Por quê? Porque senão eu vou chamar o centro espírita de igreja. É uma religião. Eu vou chamar os terreiros afros de igreja. É uma religião. Eu vou chamar tantas seitas de igreja. São outras formas de religião. Isso não é igreja. Igreja é um povo reunido no nome dele, debaixo de uma mesma missão, de uma mesma mentalidade, cultuando uma mesma pessoa. Você entende que você faz parte disso? A única igreja, ela orbita em torno de Cristo. O restante, querido, é apenas um movimento religioso com seus dogmas e doutrinas. Você vai ver lá, igreja não sei das quantas, mas pode não parecer, mas não estão reunidos no nome do Senhor. Eles se reúnem no nome dos homens. Porque aonde Cristo, escute, não é obedecido, Cristo também não governa.
Cristo, o cabeça, Ele quer ser entendido pelo seu povo. E não é apenas ser entendido pelo seu povo, Ele quer com que o seu povo seja conduzido por suas palavras, por aquilo que sai da sua boca, por sua orientação. Eu pedi para você abrir o texto aí em Hebreus 12, certo? Nós vamos ler aqui agora, porque eu quero te mostrar onde você foi colocado. Hebreus 12, a partir do verso 22. Nós vamos ler até o verso 24. A minha versão ela vai estar bem diferente da sua, só que ela é uma maneira mais simples de entender esse texto. Hebreus 12, a partir do verso 22, diz isso aqui: vocês, contudo, chegaram até o monte Sião, a cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, a reunião de milhares de anjos jubilosos, e a igreja dos filhos mais velhos, ou dos primogênitos, composta de todos cujos nomes estão escritos nos céus. Cadê o povo cujo nome está escrito no céu? E a Deus, que é juiz de todos, e aos espíritos dos redimidos no céu, que já se tornaram perfeitos, e ao próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança, como fez o sangue de Abel. Pode olhar para mim. Entendendo que igreja é o que diz aqui, que é a reunião de um povo santo, cujo nome está escrito nos céus, e a boa notícia é que o seu nome está lá. Vou dizer de novo, seu nome está lá. Entendendo isso, é preciso nós entendermos outros aspectos do que é a igreja, e aqui eu começo a pregar, porque o bom funcionamento do corpo depende da sua saúde. O bom funcionamento do corpo depende de você entender quem são aqueles que compõem o corpo. Você precisa começar a compreender essa pessoa que está do seu lado. Você tem que começar a aprender a lidar com ela. Se você não entender quem é que está ao seu lado, você não vai conseguir conviver como igreja. Nessa noite eu quero não apenas chamar você para olhar para dentro de si, mas chamar você para olhar para essa pessoa que está do seu lado. Então eu te pergunto, querido, quem são aqueles que compõem a igreja? Quem são aqueles que nela estão? Você tem que entender isso. Quem é esse indivíduo que está do seu lado? Olha para a cara dele, com essa cara de profeta. Você pode conhecer o nome dele, você pode conhecer o nome dela, mas não é só o nome que você precisa conhecer, você precisa saber quem é esse indivíduo. Porque quando você aprender a se enxergar, você vai enxergar quem é esse indivíduo aí também, do seu lado. E compreender quem é essa pessoa problemática do seu lado, vai fazer muita diferença na sua vida de comunhão com ela. Escute, olha aqui para mim, quem já entendeu o que é problemático aqui? Não, pastor, problemático é o meu irmão, problemático é o Fábio. Quer que eu mude? Problemático é o Otávio. E de fato, tem problemas. Tem problemas, tem problemas, tem problemas, tem problemas, 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 problemas. E eu preciso entender isso. E aqui, queridos, são os aspectos que nós temos que entender a respeito de igreja. Um deles, que ela está composta por pessoas problemáticas, mas que foram chamadas para terem as suas vidas transformadas, para que possam então, de fato, não carregarem apenas o nome de Cristo, mas se parecerem com Cristo. Óbvio que é possível nós abordarmos os vários tipos de pessoas que encontramos dentro da igreja. A lista é grande, irmão. Vai desde gente falsa como verdadeiras. Escute,
Eu quero abrir seus olhos para entender quem são as pessoas que compõem a igreja. Dentro das igrejas, há falsos apóstolos, há falsos profetas, há falsos mestres, há falsos pastores, há falsos irmãos, mas eu também quero te dizer, dentro da igreja, há gente verdadeira. Só que você não se atenta para isso. A gente não se preocupa com isso. A gente quer olhar apenas para o falso. A gente quer olhar, e a gente tem que olhar para aquilo que é falso, saber, é falso, eu não vou seguir isso aí. Mas a gente quer olhar só para aquilo que não está funcionando. Às vezes na vida do nosso irmão, a gente olha para o lado, vê o irmão e fala, esse irmão erra demais aqui, esse irmão faz um monte de besteira aqui. E a gente só se foca no erro dele. A gente tem que aprender a ver que na vida de uma pessoa, nem tudo é errado. Há coisas boas na vida daqueles que receberam a Jesus. Eu vou dizer de novo, há coisas boas na vida daqueles que receberam a Jesus. Então, eu tenho que ter a capacidade de olhar para você, por mais trabalho que você me dê, aleluia, e ver coisas boas de você. Se eu só ver o seu mal, se eu só ver a negatividade na sua vida, eu não vou poder te ajudar como Deus espera. Da mesma forma é você, se não aprender a olhar esse que está do seu lado. Se você ver apenas o lado negativo e ruim dele, você não vai conseguir ter o convívio de igreja que o Senhor espera que você tenha. Por isso é tão necessário você entender que essa pessoa que está do seu lado é tão problemática quanto você. Há aqueles irmãos e irmãs com suas peculiaridades distintas e que muitos de nós não sabemos reconhecer e lidar. Irmão, não sei se aqui alguém é assim, mas em muitos lugares é assim. Há pessoas dentro de igreja que elas são tão peculiares que elas se destoam das demais. E às vezes elas são esquisitas. Você conhece alguém esquisito? Mais para frente que sapato de palhaço? Mais folgado que colarinho de palhaço? Escute, olha para mim. Eu não sei se eu estou te fazendo rir agora para você chorar depois. Escute, olha para mim. Você tem que entender isso. As pessoas dentro das igrejas, elas são peculiares, elas são distintas. E se você não compreender quem é esse que está do seu lado, você não vai saber lidar com a peculiaridade do seu irmão. Porque às vezes, ele vai ser tão distinto de você, ele vai se destoar tanto de você, que o jeito diferente dele vai irritar você. Mas por não compreendê-lo, você não vai saber lidar com ele. Ou você vai querer se manter distante dele. E quando você se mantém distante de pessoas, você não pode contribuir com elas. Você não pode derramar o que está sobre a sua vida para a vida delas. Você entende que está carregando algo que está em você, não é apenas para você, mas para derramar sobre outras pessoas? Falar de igreja, querido, é falar de um povo caminhando para a perfeição. Nunca, jamais é falar de um povo totalmente aperfeiçoado. Entenda o que eu acabei de dizer. Quando falamos de igreja, não estamos falando de um povo já totalmente aperfeiçoado, mas de um povo que está caminhando para a perfeição. Só que você espera o que dessa pessoa que está do seu lado? Perfeição total e completa, quando nem mesmo você é. Você não pode exigir do outro que também você não é. Somos imperfeitos. Pastor, mas a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados no Espírito, sim. E um dia quem nós somos do Espírito vai tomar conta de todo o nosso ser. Então seremos perfeitamente como Ele é, completos como Ele é. No entanto, estamos num caminho de aperfeiçoamento, que precisa ser entendido. Isso é básico. E vai ajudar, querido, no desenvolvimento individual de cada cristão. Por exemplo, as muitas deserções e abandonos que vemos nas igrejas, têm como uma de suas bases a incompreensão por parte daqueles que a compõem. Vamos lá. Por que muita gente abandona as igrejas? Deserta, sai. Eu vou dizer para você, uma das razões é porque essas pessoas não compreendem quem são aquelas que fazem parte da igreja. Vou sair daqui porque não dá certo. Eu não aturo, eu não tolero esse fulano.
você tem que compreender quem são as pessoas que estão no seu meio, que estão convivendo com você. E essa incompreensão faz com que muita gente deserte. Querido, eu entendo perfeitamente que há saídas que são justificáveis. Querido, eu entendo que Deus move pessoas de um lugar para o outro. Eu entendo isso perfeitamente. Só que quando nós paramos para olhar, a maioria das deserções e abandonos que existem dentro das igrejas, é pela falta de compreensão do indivíduo com o outro. É pela falta de não saber lidar com a fraqueza do outro, com o erro do outro. E aí, querido, você olha para o outro e diz assim: eu saí de lá porque o outro é errado. Não, você saiu de lá porque você não aprendeu a gerenciar a si mesmo. Mais uma vez eu repito, eu entendo que Deus move pessoas estrategicamente daqui e ali, e eu não falo contra isso. Mas quando a gente vê tantas deserções no meio das igrejas, isso reflete algo nas pessoas. Elas não estão vendo de fato aquilo que elas precisam. E você precisa ser capaz de reconhecer o óbvio. Você está num lugar cheio de pessoas peculiares que não são somente diferentes de você, mas que também possuem as mesmas falhas como você. Isso é óbvio. Você já conseguiu compreender isso, irmão? Aqui ninguém é igual a ninguém. Alguém diz graças a Deus. Vamos lá. Você queria alguém igual a você? E por que você cobra que seu irmão seja igual a você? Irmão, escute, olha aqui para mim. Tenho certeza. Tem pessoas que, se escolhesse morar no deserto sozinha, ela ia fugir da própria sombra. Ela não ia se aguentar. Eu acho que se você tivesse outro igualzinho a você, não só na cara, mas no parecer em tudo, que você ia querer se matar. Você ia falar assim: 2 de mim não pode viver, ou eu mato ele ou ele me mata. Ninguém aqui é igual a ninguém. Por isso você tem que ter a sensibilidade. Eu disse o quê? Para não cobrar do outro aquilo que também não está em você, e entender: ele é diferente de mim, mas como ele erra, eu também erro. Isso trabalha, sabe o que em nós, querido? 2 coisas: compaixão e misericórdia. O reino dos céus pertence aos misericordiosos. E às vezes reconhecer as diferenças nem é o problema de muitos. Quantos aqui já sabiam que o fulano que está do seu lado é diferente de você? Às vezes nem esse é o problema. Mas o problema é saber lidar com as falhas alheias, porque na nossa cabeça o erro do outro sempre será maior do que o nosso. O nosso problema é que a gente não sabe lidar com o outro. E na sua cabeça o erro do seu irmão sempre vai ser um grau maior do que o seu. É assim ou não é? É assim ou não é? Irmão, você pode cometer o erro tal hoje, o erro X hoje. Amanhã, se você vê o seu irmão cometendo o mesmo erro que você cometeu hoje, você vai descer-lhe o sarrafo sem dó nem piedade. Não, pastor, eu não faço. Parabéns se você não faz. É o que Cristo espera que você possa fazer. Estenda a mesma graça e misericórdia que Ele estende a você. Mas essa não é a verdade de muitos. Porque muitos caem aqui e depois vêm outros caindo no mesmo lugar. E eles querem trazer sobre esses outros um julgamento diferente do que trazem para si mesmos. Estender sobre eles uma graça diferente que estendem sobre a si mesmos. Ora, para mim, toda a graça do mundo. Aleluia. O outro, toda a punição e condenação do mundo. Quando nós agimos assim, nós demonstramos que não estamos entendendo o que é a igreja. Quem são as pessoas que compõem a igreja? Quem está entendendo? Diga amém. Há uma coisa, querido, que me incomoda muito no meio da igreja, das igrejas. E eu penso que também incomode muito mais o Senhor. Escute o que eu vou dizer aqui agora. Pastor, o que é isso que incomoda demais a Deus? Eu vou te dizer. O seu povo não sabe ser justo em vários sentidos.
Justiça é um padrão do povo de Deus. E o povo do Senhor não sabe ser justo em vários sentidos. E isso faz com que nós não saibamos lidar com a falha dos outros. Vou te dar exemplos. Deus detesta balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. E uma boa parte do povo do Senhor vive em uma de suas mãos com a balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. Para você, um peso, para o outro, outro peso. Deus detesta isso. Isso incomoda, não só a mim, mas incomoda o Senhor. E Ele disse: com a medida com que você medir, você vai ser o quê? Com a que você pesar, você também vai ser pesado. Só que o povo do Senhor, por não saber ser justo e andar na justiça de Deus, quando é para lidar com as suas falhas, Deus não pode pesá-los na sua balança. Mas quando é para você lidar com a falha dos outros, meu irmão, você não coloca pedra, você coloca rocha. Se brincar, você faz, deixa eu subir em cima aqui para pesar mais ainda. Nós temos que aprender, querido, a exercer justiça, a sermos justos. O erro do outro sempre será mais pesado que o seu. Outra coisa que nós fazemos é a medida que usamos. O outro sempre será medido por você com um rigor maior do que você gostaria de ser medido. É assim ou não é, irmão? Eu vou te dar um exemplo. Que a Bíblia diz, você está medindo aí? Que tamanho é a régua que você está usando para medir os outros? Tem 2 metros, pastor. Pois é a mesma de 2 metros que vai medir você. Sem mais nem menos. Porque Deus é justo. Lembra que eu disse esses dias atrás? A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Se você usa uma grande medida para julgar os outros, essa mesma medida vai vir para julgar você. Quem está entendendo, diga-me. Só que nós nos achamos justos e capazes para emitir um julgamento sobre alguém. Mas quando fazem para você, você não gosta. É assim ou não é? É assim ou não é? Vem cá, quantas vezes, não seja mentiroso na presença do Senhor não. Quantas vezes você não virou, ou falou diretamente para aquela pessoa, ou falou para outras pessoas a respeito daquela pessoa. Você virou e falou assim: quem que esse fulano pensa para falar isso de mim? Quem que ele pensa que é? Sim ou não? Porque na sua cabeça ele fez o que? Ele te julgou. Mas nós fazemos o mesmo. Quando alguém julga você, você não gosta, mas você gosta de julgar os outros. Por que isso? Porque você não entende quem são as pessoas que fazem parte da igreja, nem a condição delas e nem a sua. Se você começar a conhecer a sua condição, você vai começar a conhecer a condição das pessoas. E aí você precisa receber essa justiça do Senhor no seu coração e começar a olhar para si e dizer: Senhor, assim como tu tens misericórdia e compaixão de mim, tem misericórdia e compaixão dele também. Assim como o Senhor me dá a sua graça, derrama a sua graça sobre ele. Não, mas a realidade de alguns é assim: Senhor, para mim misericórdia e graça, para ele justiça e condenação. Ora, irmão, isso é 2 pesos e 2 medidas. Essas coisas acontecem com frequência, porque além de não entendermos bem quem são as pessoas que compõem a igreja, você possui um padrão de justiça próprio muito elevado. Errado. Nós temos um padrão de justiça próprio. Nós temos que jogar fora o nosso padrão de justiça e deixarmos apenas o padrão de justiça ser o nosso verdadeiro padrão. Dizer que igreja, querido, é um lugar cheio de pessoas imperfeitas é chover no molhado, sim ou não? Eu acho isso clichê demais, irmão. Irmão, igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas. E qual é a novidade nisso? Diga para mim. Mas quando nós precisamos ter o necessário para lidar com essas pessoas imperfeitas, na qual você faz parte, você acaba falhando. É chover no molhado dizer para você que igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas. Você já está careca de saber disso, sim ou não?
Só que quando você precisa lidar com essas pessoas imperfeitas, aí você erra. Ora, você já não sabia que esse fulano do seu lado era imperfeito? Por que você não consegue lidar com ele então? Sabendo disso. Há tantos aspectos que nós precisamos observar sobre a igreja e o que ela é. Mas o principal que devemos entender é que nenhum de nós é o dono dela, e muito menos somos o dono da verdade que a sustenta. Ela tem um cabeça, e que todos os membros desse corpo precisam aprender a cooperar juntos. Deixa eu respirar fundo aqui. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você vai falar assim para ela: irmão, não. Fala com vontade, fala: irmão, me perdoa. Pastor, por que você está me fazendo pedir perdão, meu irmão? Eu vou te dizer uma coisa, porque o que te faz cooperar com Ele, estar ligado com Ele, ter o mesmo espírito que Ele, chama-se amor. E quem ama sempre estará disposto a perdoar. Nós estamos precisando restaurar alguns laços no nosso meio. E talvez você está precisando pedir perdão para alguém. Não, pastor, mas foi ele que errou comigo. Aí a Bíblia vem e diz assim: se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, não espere ele vir até você. Vai você até ele e se conserta com ele. E diz mais, ele falou assim: se quando você estiver indo lá no altar colocar a sua oferta, deixa a sua oferta de lado, vai lá e se reconcilia com seu irmão, então depois você faz a sua oferta. Por quê? Porque Deus não quer a sua oferta com o coração errado. Deus quer a principal oferta, quer que a principal oferta seja o seu coração. Do que adianta você colocar dinheiro aqui, você fazer o Pix, mas o seu coração estar em desacordo com essa pessoa que está do seu lado? Olha, irmão, nós precisamos reafirmar alguns acordos no nosso meio, porque nós talvez estejamos em desacordo muitas vezes uns com os outros e não estamos conseguindo lidar com o nosso desacordo. Isso influi diretamente na vida de comunhão que a igreja precisa ter. Cooperar juntos implica em muitas coisas, querido. Escute, olha aqui, quem quer cooperar com seu irmão? Não, só a Chayane. Eu vou perguntar: quem quer cooperar com seu irmão? Sabe do que isso implica? Vamos lá. Em humildade, para começo de conversa. Humildade. Honra, em submissão, sujeição, em serviço. Em você reconhecer o dom que há no outro e principalmente em amor. Você e eu seremos incapazes de servir quem quer que seja se essas qualidades não forem vistas em nós. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos nos desenvolver em Deus, porque desenvolvendo em Deus, algumas qualidades vão ser vistas em nós, manifestas em nós. E se você tem o desejo de algum dia cooperar com quem quer que seja, você vai precisar ser humilde, vai precisar honrar pessoas, se submeter a pessoas, sujeitar a pessoas e principalmente reconhecer o que o outro carrega. Você consegue reconhecer o que o outro carrega? Porque você também precisa ser servido pelo outro. Só que se você não reconhece o que o outro carrega, você não se sujeita para que ele te sirva. Está lá Jesus, colocou a toalha no ombro, pegou a bacia, falou para os seus discípulos: faz fila aí, bora. Está lá ele lavando os pés. E Pedro, como sempre: não, vai lavar meu pé não. Como assim vai lavar meu pé? Cara, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. É simples assim. Você está sendo chamado para lavar os pés de outras pessoas. Só que outras pessoas também foram chamadas para lavar seus pés, e você precisa se sujeitar a isso. Mas sabe quando você se sujeita para que o outro possa cuidar de você? Quando você reconhece o que o outro carrega.
Você tem que reconhecer que o que essa pessoa que está ao seu lado, que ela carrega algo de Deus para te abençoar. Quem está entendendo, diga amém. E o amor precisa ser a nossa principal marca, porque é assim que a igreja vai ser reconhecida. Como que Jesus disse que nos reconheceríamos? Quando amássemos uns aos outros. Só que o nosso alto padrão de justiça própria e soberba nos impede em, de fato, sermos um. O que é ser um? É ser igreja. Repita comigo. Ser igreja constitui em muitos que se tornam um. É o ego, muitas vezes falando mais alto. É a falta de perdão, de misericórdia, de compaixão, de se parecer de fato com Cristo, que nos divide. Quanto menos você se parecer com Cristo, mais dividido você vai estar com essa pessoa. Mas quanto mais você se parecer com Ele, mais perto dessa pessoa você vai querer estar e servi-la. Uma casa dividida, querido, não pode prevalecer. A minha pergunta é: quando de fato nos tornaremos um? Quando de fato vamos aprender a perdoar o erro do outro? Quando de fato vamos desenvolver e desempenhar as qualidades de Cristo? Quando vamos deixar o orgulho de lado, a arrogância, o falar mal do outro, o julgamento precipitado, o difamar e tantas outras coisas? Nunca seremos de fato o que precisamos se não entendermos quem Jesus chamou para fazer parte do seu corpo. Você nunca vai ser de fato o que precisa se você não entender que Jesus chamou pessoas tão defeituosas quanto você. Irmão, você está torto. Vou dizer de novo, você está torto, mas Ele veio para te endireitar. Só que esse fulano que está do seu lado está no mesmo caminho que você, sendo endireitado por Ele. E é engraçado, querido, que é exatamente que aquele que você rejeita, que Ele recebe, que você não gosta, que Ele ama, que você julga, que Ele justifica e liberta. Gosto de você não, cara. Gosto de você também não, viu? Vou com sua cara não, você é muito, você é para frente, acabou. Você está me incomodando, hein? Ó. E aí eu começo a repelir. E aí Jesus vem, olha para nós e nos vê afastando, mas Ele faz o quê? Ele se aproxima, porque Ele não tem prazer com que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele tem o prazer de trazer as pessoas para perto de si. Nós precisamos nos parecer com Ele. Igreja não é sobre o eu, é sobre o nós. Mas não somente sobre o nós, sobre Ele como cabeça sobre todos nós. Porque não é apenas eu, não é apenas nós, mas somos todos nós debaixo da direção do cabeça. Igreja, escute, é um dependente que necessita de outro dependente, que necessita de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Aqui tem um monte de dependente, todo mundo dependendo um do outro. Quem consegue entender isso? E por fim, todos necessitam de um, pelo qual todo o corpo unido e ajustado vai crescendo para a edificação de si mesmo em amor. Vamos lá, veja o que Paulo disse em Efésios no capítulo 4. Eu sou dependente, você é dependente, esse que está ao seu lado é dependente, mas todos nós somos dependentes de um, e quando todos nós dependemos de um, a partir desse um, todo o corpo bem nutrido e ajustado vai crescendo. Diga, vai crescendo. Olha o que Paulo diz, Efésios 4, 15 e 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Mandou você crescer em quem? Não, eu vou perguntar de novo. Ele mandou você crescer em quem? Ele não mandou você crescer no seu irmão, mandou você crescer nele. Ele não mandou você crescer no braço, na perna, na orelha. Eu vou assim, cresça na cabeça, se bem que a orelha está na cabeça, né?
Ele falou, cresça na cabeça, Cristo. Agora veja, tem uns que tem um cabeção, né? Ó, verso 16, de quem todo o corpo, escute, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que ele está dizendo aqui? Que você é ligado a esse que está do seu lado, ambos crescendo em direção a Cristo, podem se edificar e crescer como igreja em amor. É isso que ele está dizendo. Entender essa passagem na qual Paulo faz essa afirmação é crucial a todos nós, e fará com que tenhamos a condição mínima de cooperar uns com os outros. Mas você não vai conseguir cooperar com os outros se você tem problema com esses outros e não sabe lidar com eles. Imagine o seguinte, imagine eu, essa pessoa bela que vos fala. Eu sou feio, irmão? Eu sou feio, meu bem. Obrigado, também te amo. Se você não me acha bonito, eu acho que o problema é meu, não é nem seu, é meu. Mas imagine que eu sou chamado para unir vocês. Esse é meu papel aqui, unir vocês, ligar vocês um ao outro, ensinar vocês a viverem em comunhão uns com os outros, e sobretudo ensinar vocês a estar em comunhão com Cristo. Agora imagine eu, que sou chamado para unir vocês, ter problema com vocês. Aquilo que eu sou chamado para edificar, eu vou destruir. Você consegue compreender isso? Se eu que sou chamado para te unir, tenho problema com você, ao invés de eu te edificar, eu vou te destruir. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Não é uma responsabilidade apenas do pastor. É uma responsabilidade de toda a igreja. Você é chamado para estar colado com essa pessoa que está do seu lado. Ah, pastor, mas é porque eu não vou muito com a cara dele ou dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui já ouviram aquela conversa fiada de afinidade? Seja sincero, você já falou isso? Ah, eu não vou com a cara porque eu não tenho afinidade. Posso te dizer uma coisa? Essa afinidade, ela só serve para mascarar o nosso orgulho e falta de amor ao próximo. A gente usa essa falta de afinidade para não termos que nos envolver com pessoas e ajudá-las na sua edificação. Olha, irmão, você não foi chamado para se envolver com alguém porque você tem afinidade com esse alguém. Você foi chamado para se envolver com alguém baseado no amor dele. É simples. Você é chamado para servir alguém porque a ama, independente se você vai com a cara desse alguém ou não, porque é o que Cristo faz conosco. Veja o que ele diz por meio de Paulo em Romanos 12, 20. Olha, escute isso aqui. Jesus fala através de Paulo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas é quem? Diga, o seu inimigo. Querido, se ele diz isso em relação aos nossos inimigos, imagina o que ele não está dizendo em relação ao nosso irmão. Se ele está falando assim, alimenta seu inimigo, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Se ele está falando isso do seu inimigo, o que será que ele não está falando em relação a esse que está do seu lado, que é seu inimigo? Diga para mim. Eu vou lhe mostrar o que ele diz. Olha o que ele diz em relação a essa pessoa que está do seu lado, em relação ao que tem que operar na sua vida e na minha vida. 1 João capítulo 4, eu vou ler alguns versos pulando aqui, eu quero que você preste atenção. João disse, a partir do verso 7, amados, isso aqui é a nossa responsabilidade como igreja, não é só do pastor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu sei que você nasceu de Deus e conhece a Deus? Aqui diz, você está amando as pessoas. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, diga, dia do juízo. Agora olha aqui, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós o somos neste mundo. Verso 20: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Quantos conseguem compreender isso? Os cristãos de nossos dias se esqueceram que lhes basta apenas parecer com Cristo. Escute, vamos lá. Ainda tenho tempo aqui, eu vou pregar enquanto eu tiver tempo. Os cristãos de nossos dias se esqueceram que lhes basta apenas parecer com Cristo, mas muitos deles têm a síndrome de quererem ser melhores do que Cristo, de não amar quem Cristo ama. Eles se acham no direito de muitas vezes julgarem os seus próprios irmãos. Um só é juiz de todos. A Bíblia diz assim: a ninguém julgueis antes de tempo. Por que a Bíblia diverte para você não julgar antes de tempo? Eu explico para você. Quem quer aprender? Não, eu vou perguntar, quem quer aprender? A Bíblia diz: a ninguém julgueis antes de tempo. Ora, mas a Bíblia me ensina a julgar muitas coisas. Sim. Mas como que a Bíblia pode dizer que a ninguém julgueis antes de tempo? O que é esse antes de tempo? É antes de você se tornar como Ele é, para que você tenha a mesma leitura e o mesmo padrão de justiça que Ele tem. Enquanto você não tem isso, você tem que tomar cuidado com o tipo de julgamento que você exerce sobre as pessoas, porque senão você vai estar se colocando na condição de juiz de todos, e às vezes você vai estar sentenciando quem Deus está absolvendo. Eu gosto de uma expressão que o pastor Heber usava. Ele costumava dizer o seguinte: muitas vezes você vai diante de Deus cobrar uma dívida do seu irmão. Você chega lá perante Deus: Deus, meu irmão fez negócio comigo lá, eu não gostei não, viu? Pune ele, desce o chicote nele. Deus olha para você, olha para o seu irmão, Jesus olha, Deus olha para Jesus, Jesus olha para Deus, e eles olham para o Espírito Santo olha para eles, olha para você, olha para a cruz, olha para o sacrifício, olha assim: rapaz, você está vendo esse negócio aí? Você está cobrando uma dívida que já foi paga? Que negócio é esse aí que você está cobrando? Eu já paguei essa dívida. Eu já paguei a dívida dele. Você está cobrando um negócio que eu já paguei. É aí, querido, que a gente acaba caindo no julgamento que a gente emite às pessoas. Nós temos que entender, escute, que essa pessoa não deve nada para você, com exceção do amor. É isso que a Bíblia diz: a ninguém devamos nada que não seja o amor. Por isso, não fique de cara com esse irmão, não fique virado contra ele, se torne a favor dele, porque Cristo é a favor de todos nós. Parou de sair o som aí? Só está saindo aqui? O que você... Aleluia! Obrigado por acordar o povo. Eu fiz vocês dormir, né? Obrigado, Otávio. Então diga assim bem forte comigo: o que me basta é apenas parecer com Cristo e não ser melhor do que Ele. Agora, note o texto que eu li de João. João, aqui nesse texto que eu li de 1 João 4, ele fala do dia do juízo. Diga de novo: dia do juízo. Se você observar, ele diz que o que nos dará confiança perante esse dia é se tivermos amado como Ele amou. É
isso que ele está falando, olha, sejamos como ele, para que naquele dia do juízo tenhamos confiança. Mas como ele foi? Diga, ele amou. Porque o que João está falando é de amor. Se você ama, no dia do juízo você pode estar tranquilo diante dele, porque assim como ele foi, você também foi. E não há julgamento para quem ama, irmão. Agora o último ponto, porque eu tentei te mostrar o que é igreja, que é um lugar cheio de pessoas falhas como você. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Alguns de nós já entendemos que igreja é composta por vários membros e que alguém sozinho não constitui igreja. Alguém sozinho é apenas um membro do corpo e não o corpo inteiro. O corpo inteiro é composto por várias partes. Ou você pode arrancar parte do seu corpo, jogar ele ali e falar, ali está o meu corpo todo. Não. Igreja é o conjunto de várias partes. E certamente, a maioria de vocês já devem ter dito ou ouvido alguém pronunciar de boca cheia, eu sou a igreja. Quantos já fizeram isso? Eu já falei isso várias vezes. Eu sou a igreja. E me perdoa, querido, eu quero me retratar. Eu várias vezes disse para você afirmar isso, que você é a igreja. Eu quero te dizer, você sozinho não é a igreja. Você é parte dela. Você sozinho não faz igreja, mas você com esse do seu lado, sim faz igreja. Você sozinho é só um membro do corpo dela. Eu sozinho não sou igreja. Eu preciso de você, querido. Eu e você unidos, ajustados, somos igreja. Amém, querido? Porque você sozinho é apenas alguém isolado. Vou dizer de novo. Você sozinho é apenas alguém isolado. E Provérbios diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. Alguém isolado, ele não vai cooperar com o corpo, porque ele busca apenas os seus próprios interesses. Você recebeu uma unção, um dom, uma capacitação de Deus para derramar sobre a vida dessas outras pessoas que estão ao seu lado. Só que você não pode se isolar com o pretexto de que você é igreja. Eu vou ficar na minha casa e não vou mais para a igreja e vou buscar Deus lá. Deus está lá com você? Deus está lá com você? Peguei vocês, né? Vou perguntar, Deus está lá com você? Lógico que está, irmão, que dúvida é essa? Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estou com você todos os dias até a consumação do século. Ele está com você. Só que ao usar essa desculpa esfarrapada, eu sou igreja, eu não quero mais comunhão, eu não quero mais estar com aquelas pessoas falsas, na qual você se inclui e faz parte. É falso, você também é. Porque o verdadeiro não anda no que quer, anda no que Cristo direciona para ser andado. A igreja é cheia de gente falsa. Pois é, você foi agregado a ela também. Só que tem muitos que se isolam nas suas casas, confortavelmente, e que ninguém me diga nada. Coitado do pastor, se ele te falar para você vir para a comunhão. Hebreus 12, 25 diz, e não deixando de congregar, como é costume de alguns. E aí do pastor, se ele vier falar para mim que eu tenho que ir para a igreja. Só que, por um outro lado, mesmo muitos estando no meio da igreja, acabam querendo viver por conta própria e não se submetem a nada e a ninguém. Se por um lado nós temos pessoas que se isolam com o pretexto de ser igreja e não querer ter contato com mais ninguém, por um outro lado, muitas vezes nós temos pessoas no mesmo ambiente, com várias pessoas ao redor de si, mas que não querem se submeter a nada e a ninguém. Está errando tanto quanto o outro que se isolou. Porque se você está num lugar, você precisa se submeter àquele lugar, às pessoas daquele lugar, à palavra daquele lugar, à unção daquele lugar, ao amor daquele lugar, ao serviço daquele lugar. E você também tem que contribuir com aquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Você não está na igreja, querido, para fazer apenas o que você deseja. Porque isso também é uma forma de isolamento do corpo. Escute, prepara.
Vai, Otávio. Aleluia! É o Senhor te despertando, aleluia. Aí, ó, de novo. Você não está na igreja, querido, para fazer apenas o que você deseja, mas o que o outro necessita. Por um lado, estou indo para o final, segura aí. Por um lado, escute, eu pareço ser chato. Parou de novo, Otávio, chega a bronca aí. Por um lado, eu pareço ser chato, porque eu insisto com aqueles que não estão na comunhão para vir para a comunhão. Aleluia! Pastor é chato demais. Pastor fica pegando no meu pé para ir para a igreja. Por um lado eu sou chato, porque eu insisto para o fulano vir para a comunhão. E por outro lado eu sou chato, porque eu insisto com aqueles que estão reunidos, possam se unir verdadeiramente uns aos outros. Ora, eu vou fazer o quê, irmão? Se você está aqui, eu preciso ser chato para te dizer, se una essa pessoa que está do seu lado. Se una com ela. Posso ouvir um amém? Estar juntos não significa ser um, embora o princípio de unidade sejam vários juntos que se tornam um. Por exemplo, numa empresa, você tem várias pessoas juntas, sim ou não? Mas não significa que eles são um. Numa escola, numa faculdade, você tem várias pessoas juntas, sim ou não? Mas não significa que eles são um. Mas quando ambos estão debaixo de um mesmo espírito, de uma mesma mentalidade, de um mesmo sentimento, eles estão sendo um. Por que a Torre de Babel, Deus falou que era um só? Lê lá Gênesis. Deus chama aquele projeto do homem de unidade. Deus olhou do céu para a terra e falou, ixi, eles são um só, com a mesma língua, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E se eu deixar eles fazerem isso aí, sendo um só, não vai dar bom não. Quando todos estão envolvidos no mesmo propósito, na mesma mentalidade, no mesmo espírito, isso te torna um. Receba isso sobre a sua vida. Seja um com essa pessoa. A ilusão que criamos está no fato de apenas estarmos juntos no mesmo lugar, e isso já basta. Já é o suficiente para tranquilizar a minha consciência, irmão. Posso te dizer algo? Não tranquiliza a sua consciência só porque você acha que você vem para a igreja, não. Não caia nesse engano. Não seja católico evangélico, não. Você vive na lambança a semana inteira e no domingo eu vou para a igreja para limpar minha consciência. Não caia nesse engano. Jesus disse certa vez que aquele que com ele não se ajunta, acontece o quê? Diga, espalha. Sabe, querido, eu não consigo conceber a ideia de nos juntarmos a Jesus e vivermos totalmente indiferentes a ele, ou isolados de seu corpo, ou mesmo estando entre os seus e vivendo, buscar apenas o que é meu. Eu não consigo conceber essa ideia. Se você é um com Jesus, não dá para entender, eu entendo, que eu não entendo, para te dizer que eu entendo. Quando eu digo que eu não entendo, na verdade eu entendo, irmão. Mas eu não consigo conceber a ideia de nós sermos um e sermos indiferentes ao corpo de Cristo. Para pensar nisso, é loucura. Nem dá para entender que se eu sou um com meu irmão, como é que eu vou viver buscando só o que é meu? A Bíblia diz, olha, cada um não busque apenas o que é seu. 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Agora olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, que dia que você vai buscar meu interesse? Puxa, agora que era hora de você dar o troco, criatura. Agora que era hora de você olhar para ele com cara de profeta e dizer, e aí, que dia que você vai fazer o que eu quero? Não vem pedir pix, não. Não vem pedir pix, não. Só que nós vivemos, estou terminando, 5 minutos eu termino, prometo. Quem me dá mais 5 minutos aí?
5, 10, 15, 20, 25, 30. Posso pregar até meia-noite. Mas ninguém busca o seu próprio interesse, mas o que é do outro. Mas eu não vou saber buscar o interesse do outro se eu não buscar o que Cristo está buscando. Paulo, certa vez, ele vai falar assim para Timóteo, ele vai falar que ele não tinha ninguém. Ele falou para uma igreja: olha, eu não tenho ninguém como Timóteo que busque o vosso interesse como eu busco. Timóteo tem o mesmo sentimento que eu. Assim como eu estou interessado no bem de vocês, eu não tenho ninguém igual a Timóteo, que busque o mesmo interesse que eu. E aí Paulo, ele diz assim: porque todos os outros buscam apenas o que é seu e não o que é de Cristo. Paulo diz que todo mundo buscava o que era seu e não o que era de Cristo. Sabe, irmão, posso abrir meu coração? Às vezes eu me sinto como Paulo declarou: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esses são dias de dores, para que vocês possam ser formados pelo Senhor. Certa vez, Paulo usava muito uma expressão em suas cartas. Escute, Paulo usava muito a expressão rogo-vos. Quem já viu essa expressão? O que é rogar? O sentido dessa palavra no original é muito forte, é muito pesado, é muito carregado. A palavra rogar ali, usada por Paulo, expressa uma intimidade tão grande, que é tipo assim, ó, é Paulo se achegar o máximo que ele pode ao lado de alguém e implorar para aquele alguém. Eu rogo-vos que vocês possam me ouvir. É tipo Paulo quase se tornando fundindo, se tornando, fazendo uma fusão ali com o cara, tipo assim: eu rogo a você, me deixa te ajudar, me deixa te servir, me deixa te suprir, por favor, me ouve. Rogo-vos. Era intenso o que Paulo está dizendo. E eu quero rogar a você nessa noite, querido, que você possa ouvir essas palavras e, sobretudo, você possa se empenhar para colocá-las em prática, onde você se submete por livre e espontânea vontade, se entregar ao que Deus espera, em sinceridade e humildade, para que você possa cooperar com essa pessoa que está do seu lado. Eu rogo isso a você. Vamos cumprir o papel do que é ser igreja, porque a igreja não é um povo egoísta, não é um povo em si mesmado, não é um povo chamado de represa, mas de rios e de fonte de água viva. Não é só buscar o seu próprio interesse, mas buscar o interesse do outro. Quem entendeu essa palavra? Pastor, você não disse o tema dessa palavra, eu vou dizer agora. Igreja, o lugar de santos imperfeitos. Pastor, como é que pode um negócio desse? O lugar de santos imperfeitos? Isso é igreja. Você é santo, mas é imperfeito. Aprenda a lidar com essa pessoa e a servi-la. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.